vão instalar torres de energia em seu imóvel. E agora? Agora vamos aprender um pouco sobre como funciona a servidão administrativa na prática, na vida real. E basicamente ela pode se dar de três formas, sendo a primeira por acordo administrativo, onde o proprietário senta à mesa com o poder público ou com uma concessionária de serviço público, como uma empresa de energia, por exemplo, e eles discutem qual será o tamanho da área afetada pela servidão, a sua duração, os equipamentos que serão instalados e, caso ambas as partes cheguem a um acordo, este vai ser formalizado por escrito e levado ao Poder Judiciário, e então a servidão será instaurada. A segunda forma é por decisão judicial. Ela ocorre normalmente quando as partes não chegam a um acordo, e nesse caso o poder público ou a concessionária entra com uma ação judicial, onde o juiz vai determinar a necessidade da servidão para o poder público, o seu tempo de duração e a área afetada. Então, homologada a decisão, a servidão vai ser instaurada. É um processo mais demorado e mais trabalhoso, porém, normalmente é a única opção quando as partes não chegam a um acordo. E a terceira e última forma é por decisão unilateral da administração pública. Nesse caso, o poder público ele simplesmente declara a servidão, instala os equipamentos e prossegue com o andamento. Nesse caso, não tem acordo prévio entre as partes nem a necessidade de um processo judicial. Embora o proprietário possa entrar com uma ação depois para questionar a necessidade da servidão, ela ainda assim vai ser instaurada antes de que exista algum processo administrativo. Agora vamos falar um pouco sobre qual é a finalidade pública e a perpetuidade. A finalidade pública significa que a servidão administrativa existe para atender o interesse de toda a sociedade. Quando ao poder público ou uma empresa autorizada utiliza parte de um terreno privado para passagens de linha de energia, o proprietário não perde o imóvel, apenas sofre limitações no uso daquela área. Isso ocorre porque a energia elétrica é um serviço essencial para o funcionamento de casas, hospitais, escolas, comércios, indústrias, beneficiando toda a coletividade. Por isso, a lei permite a criação da servidão, até mesmo sem a concordância do dono. Mesmo assim, há regras. Deve existir um procedimento legal. O proprietário deve ser indenizado pelos prejuízos, caso ocorra. O uso da área deve ser o mínimo necessário, evitando danos ao restante do imóvel. A perpetuidade refere-se ao tempo de duração da servidão, que geralmente não tem prazo definido. Ela existe quando o serviço público estiver sendo prestado, ou seja, enquanto as estruturas forem necessárias. No entanto, não é algo eterno. Se a linha de transmissão deixar de existir ou ser utilizada, a servidão pode ser encerrada. Também pode haver mudanças no trajeto ou acordo entre as partes. Assim, a perpetuidade indica que a servidão tem de durar por muito tempo, acompanhando o serviço público, mas pode ser modificada ou extinta quando não for mais necessária. Em resumo, a finalidade pública justifica a servidão e a perpetuidade indica a duração enquanto o serviço for necessário. A servidão administrativa não tira o imóvel de você, mas limita o seu uso. Isso pode gerar possível indenização em casos de danos comprovados. É necessário demonstrar que a instalação causou algum prejuízo real.
como a impossibilidade de plantar, construir ou explorar economicamente aquela área. Essa servidão pode ser instituída de duas formas. A primeira é acordo amigável entre você e a empresa, com a possibilidade de indenização se houver dano. A segunda é via judicial, caso não haja acordo prévio. É um ponto muito importante. A servidão precisa ser registrada no cartório? Sim, a servidão precisa ser registrada no cartório de registro de imóvel. Esse registro é essencial para dar publicidade e garantir segurança jurídica tanto para você e para os futuros compradores do seu imóvel. Eu vou falar sobre a diferença entre a servidão e a desapropriação, pois não é incomum as pessoas confundirem as duas coisas. Na servidão, o Estado usa uma parte do seu terreno para serviço público. Exemplo clássico, torre de energia elétrica. A torre passa ali, tem uma faixa de segurança e você não pode construir embaixo dos fios. O mesmo vale para tubulação de água ou esgoto. Contudo, você continua sendo dono da terra, só que o uso fica limitado naquela faixa. E se essa limitação te causar prejuízo, pode te indenizar, mas só pela parte afetada. Agora já na desapropriação é mais drástico. O Estado tira a propriedade de você. Você perde a titularidade. O imóvel passa a ser do poder público. Acontece quando precisam da área toda para fazer escola, hospital, estrada. Aqui a indenização é obrigatória, prévia e em dinheiro. Tem que ser pelo valor justo de toda a propriedade, não só uma parte. Portanto, enquanto na desapropriação, o poder público toma para si a propriedade do particular, dando em troca uma indenização. Na servidão, o poder público passa a usar juntamente com o particular uma pequena parte do seu bem, sendo que o particular continua dono do imóvel sobre o qual pesa a servidão. Nós estamos aqui com o seu Fábio Tavares, na sua propriedade, e nós vamos bater um papo sobre servidão administrativa. Boa tarde, seu Fábio Tavares. Boa tarde. O senhor poderia nos explicar como funciona essa servidão administrativa aqui na sua propriedade, quando ela foi instalada e se causou algum dano na sua propriedade? As torres da CEMIG foram instaladas, a primeira torre, em torno do ano de 1970, a conta-gosto do meu pai, que era proprietário da propriedade, porém não teve como fugir. Foi instalada a torre e tem a servidão, né, que nos prejudicou muito ao longo dos anos. Até hoje a gente tem problemas com a delimitação que foi feita na nossa área, né, em termos de desvalorização e também limitando o uso dessa área. E hoje o senhor não recebe nenhuma indenização? Não recebemos nada de indenização. Apenas consta na planta da propriedade delimitação da área. São do eixo da torre 15 metros de um lado e 10 metros do outro. Há uns 12 anos atrás, aumentou de 15 para 25 metros. Ou seja, foram mais um prejuízo que nós tivemos aqui, devido à servidão da CEMIG. Então é isso aí, gente. Aí nós vamos aqui nos despedindo aqui. Muito obrigado, seu Fábio. À disposição, muito obrigado a vocês.